Será mesmo que é só sobre fechar a boca ou isso é um pouco mais complexo? Quando a gente fala sobre obesidade, a gente precisa entender que a gente está falando sobre uma doença crônica multifatorial. Isso significa que a gente não pode culpabilizar as pessoas por estarem numa condição de sobrepeso ou de obesidade. Essa doença acaba favorecendo o ganho de peso, dificulta a perda de peso, tem uma maior probabilidade de ter um reganho de peso depois, ainda tem um comportamento impulsivo muito presente, assim como o aumento da fome. Quando as pessoas ficam repetindo que é só sobre fechar a boca, elas acabam reforçando um estereótipo muito negativo e culpabilizando a pessoa que tem essa condição. Isso não ajuda e nem incentiva quem realmente precisa procurar ajuda, porque na verdade fica parecendo como se fosse uma coisa muito simples de ser resolvida. Por exemplo, se é só sobre fechar a boca, se é só sobre seguir a dieta e ir para academia, então é uma coisa simples. Se eu consigo, por que você não consegue? E aí, nesse discurso que soa um tanto quanto simplório, acaba culpabilizando uma pessoa que está nessa condição e a gente se esquece que, na verdade, isso é muito mais complexo. E essa pessoa, tendo essa perspectiva de que parece ser algo simples, ela acaba não procurando ajuda porque, bom, se é simples, então eu tenho que dar conta de resolver sozinha. E nem sempre é assim. Na verdade, por ser uma condição crônica e multifatorial, a obesidade ela requer um tratamento multidisciplinar. Bom, Dani, mas se é multifatorial, me explica um pouco melhor, então, da onde que vem esse quadro de obesidade, da onde que vem essa doença. Então, vamos lá. Primeiro ponto é a genética. Se você tem pai, mãe, irmãos, avós, parentes, tios que estão com um quadro de obesidade, de sobrepeso, provavelmente você tem um componente genético. Isso significa que você pode ter uma maior chance de desenvolver o sobrepeso e a obesidade, vai ter mais dificuldade de perder esse peso e vai ter mais facilidade de reganhar o peso perdido. Além disso, é provável que você também tenha mais dificuldade de regular os seus sinais de fome e saciedade e sinta mais fome naturalmente. O segundo fator é o neurobiológico. Se mesmo comendo muito, em grandes quantidades, em grandes volumes, você ainda tem dificuldade de se sentir saciada, de se sentir cheia, provavelmente você tem resistência à leptina. Mas, Dani, o que é leptina? Leptina é um hormônio que sinaliza que você já está saciada. Isso significa que se você tem uma resistência, provavelmente você vai ter mais dificuldade de ter essa percepção. E vai ter, na verdade, a sensação de que você está sempre com fome. O terceiro fator são os comportamentais e os psicológicos. A gente sabe que a maioria de nós vive uma vida extremamente estressante, cansativa, exaustiva, de sobrecarga, com muitas demandas, tentando equilibrar muitos pratinhos na vida. E isso tudo aumenta o estresse do nosso organismo. Esse aumento de estresse faz com que a gente acabe buscando com muita frequência e muita intensidade por alimentos hiperpalatáveis, que geralmente são os alimentos mais calóricos, para gerar ali aquela sensação de satisfação, prazer, alívio, conforto, às vezes distração. À medida que a gente está sempre recorrendo à comida para lidar com os nossos desconfortos, esse se torna um comportamento padrão. Então, ao menor sinal de desconforto emocional, o seu corpo, o seu organismo, ele vai sempre tender a te gerar a sensação de fome por alimentos hiperpalatáveis. E esse é um grande problema. Além disso, alguns aspectos psicológicos também interferem nesse processo. Questões de personalidade, distorções cognitivas, então aquela pessoa que tem um perfeccionismo, aquele pensamento dicotômico de tudo ou nada, 8 ou 80, aquelas pessoas que ficam catastrofizando tudo que acontece. Essas distorções acabam afetando negativamente o comportamento dessa pessoa frente à comida, ou seja, diante da comida, acaba influenciando de forma ruim a relação que essa pessoa estabelece com a alimentação. Quarto fator é o fator do ambiente obesogênico e fatores socioeconômicos. Em todos os lugares que a gente olha hoje, tudo bem que aonde eu tô aqui é uma exceção, mas na maioria dos lugares que a gente olha, o que a gente vê é uma oferta de comida muito grande. Mas é sempre uma comida de alimentos hiperpalatáveis, supercalóricos e geralmente uma baixa disponibilidade de alimentos in natura, né? Alimentos mais saudáveis. Além de uma oferta muito grande, então a qualquer momento que você quiser comer um alimento super palatável, você consegue com uma facilidade muito grande. A gente ainda tem um marketing muito forte em cima desses alimentos. Fora que, normalmente, alimentos ultraprocessados, eles têm um valor de mercado
mais barato, se a gente for parar para analisar, né? Do que um alimento mais saudável, do que ir fazer uma feira. Então, isso também precisa ser levado em consideração. Então, quando a gente está falando de obesidade, a gente precisa se lembrar que você não é uma máquina, uma calculadora aí de calorias, que basta você estar em déficit calórico, que o seu quadro de obesidade ele vai estar controlado. Não é bem assim. Se a gente está entendendo, na verdade, que existem muitos fatores aí que influenciam essa condição. A obesidade é um adoecimento crônico e multifatorial e ainda é progressivo. Isso significa que se você não cuidar ou se você parar de cuidar, você vai continuar tendo o seu organismo e o seu metabolismo alterados, criando um ciclo onde você acaba acumulando cada vez mais gordura e tendo cada vez mais uma desregulação maior do seu apetite. Eu vou continuar batendo na tecla de que se nós estamos falando de uma condição, né? Se a gente está falando que a obesidade ela é uma condição crônica e multifatorial, significa que você necessariamente vai precisar cuidar disso para a vida. Você vai precisar de um acompanhamento que seja multidisciplinar e que seja para o resto da sua vida. Agora me conta aqui embaixo se você já tinha esse entendimento sobre a obesidade e o que mais a gente precisa falar aqui nesse canal. Já aproveita para curtir esse vídeo e me seguir por aqui. Beijos!